Meus irmãos, hoje nós vamos estudar um texto aqui na carta de Tiago. Tiago, que é dito sobre ele por Paulo em Gálatas, que é o irmão do nosso Senhor Jesus Cristo e que é líder da igreja em Jerusalém, conforme nós vemos em Atos dos Apóstolos. E ele escreveu para os cristãos das 12 tribos que andavam dispersas, ou seja, da diáspora, como o verso 1 do primeiro capítulo diz. E o que ele escreve? Ele está encorajando estes cristãos a buscar sabedoria, a fortalecer a sua fé e a demonstrá-la por meio da obediência a Deus, especialmente no relacionamento com outras pessoas. Ele exortou e admoestou sobre divergências e conflitos que estavam acontecendo dentro das comunidades cristãs. E aí, aqueles que idealizam a época, o período da igreja primitiva, eles esquecem que, primeira coisa, todas as cartas, todas em sua maioria, as cartas foram escritas, as cartas de Paulo, de Tiago, de João, para resolver problemas da igreja, né? E essas pessoas esquecem que a igreja é formada por pecadores, remidos, sim, perdoados, mas ainda pecadores. Assim, sempre houveram, sempre vai haver problemas nas igrejas. Ela somente será perfeita um dia, quando for revestida de glória na eternidade. No nosso dia a dia, meus irmãos, em casa ou no trabalho, e infelizmente também na igreja, nós somos afligidos por divergências e por conflitos. Aquilo que nós falamos, a forma como nós falamos, é um berçário para essas divergências. É um berçário para elas. Assim nós temos em comum com as pessoas para quem Tiago está escrevendo, para essas igrejas daquela época, esse problema. Conflitos e divergências dentro da igreja por causa do pecado da fala. Seja pelo nosso próprio falar, e aí cada um tem que colocar a mão na consciência, seja pelo falar do coleguinha, do irmão. Seguindo o exemplo de Paulo, eu, diante dos irmãos, confesso que também nisso sou o pior dos pecadores. Eu não prego para a igreja, eu prego para a igreja, eu faço parte dela. A boa nova, meus irmãos, é que essa admoestação de Tiago, ela não está registrada aqui para nos condenar, mas ela está registrada para que nós busquemos misericórdia em Deus, para que nós sejamos totalmente dependentes da graça divina, não somente para sermos salvos, não somente para sermos perdoados, mas para sermos preservados, para sermos purificados dos nossos pecados, para sermos santificados até a glorificação final. Assim, acompanhem comigo a leitura no livro de Tiago, ou carta de Tiago, se você preferir, capítulo 3, a partir do verso 1, onde a santa palavra do Senhor nos diz o seguinte: Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, sabendo que seremos julgados com mais rigor, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é um indivíduo perfeito, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se colocamos um freio na boca dos cavalos para que nos obedeçam, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observem igualmente os navios que, sendo tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um pequeníssimo leme e levados para onde o piloto quer. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vejam como uma fagulha incendeia uma grande floresta. Ora, a língua é um fogo, é um mundo de maldade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro.
E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também ela mesma é posta em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de animais, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. Mas a língua, ninguém é capaz de domar. É mal incontido, cheio de veneno mortal. Com ela, bendizemos o Senhor e Pai. Também com ela, amaldiçoamos as pessoas, criadas à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, isso não deveria ser assim. Por acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar água doce e água amarga? Meus irmãos, será que a figueira pode produzir azeitonas ou a videira figos? Assim também, uma fonte de água salgada não pode dar água doce. Até aqui. Vamos ao Senhor em oração. Curva a sua cabeça comigo. Senhor Deus, bendito Pai, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, em nome dele, nós invocamos a Tua graça, a misericórdia, o Teu poder, nesta manhã, neste culto, poder que já tem nos assistido a glorificar o Teu santo nome com cânticos, com oração e com leitura bíblica, mas nesse momento especificamente, dada a nossa debilidade, dado que falaremos do pecado da língua, e dado que é a nossa língua que vai proclamar a Tua palavra, conhecendo os meus defeitos, nós pedimos, Senhor, que o Teu Santo Espírito guie esta mensagem, que o Teu Santo Espírito abra os nossos entendimentos e grave esta palavra em nossos corações, para que nós possamos analisar como que nós temos usado o dom da fala, para que nós possamos nos arrepender e pedir pela Tua misericórdia para que sejamos purificados e que possamos em tudo buscar a perfeição, buscar a integridade de um bom testemunho. Tem misericórdia de nós, Senhor, e nos auxilia por meio da Tua santa palavra. Peço também, Senhor, que eu possa ministrar sem tosses ou algo desse tipo, para que a atenção fique focada na Tua santa palavra. Pedimos essas coisas e Te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, hoje nós veremos que a universalidade do pecado inclui também o falar impuro, inclui todo o nosso corpo. Nós veremos que se alguém não tropeçar no falar, será perfeito e terá capacidade de refrear também todo o seu corpo. E veremos o que é isso. Veremos o poder da língua, que é pequena, mas é fogo, e ninguém é capaz de domá-la. Veremos que isso não deveria ser assim, porque Tiago, meus irmãos, ele está falando conosco. Ele está falando com crentes, ele está falando com a igreja. E a contradição de bênção e maldição em nossos lábios revela que as coisas estão fora do lugar. Por fim, nós faremos algumas aplicações. Para Tiago, a verdadeira religião, ela não consiste apenas em ouvir sermões, mas em praticar aquilo que se ouve. É isso que ele vai falar no capítulo 1. A verdadeira religião também não consiste em crer somente. Essa era a controvérsia que Lutero teve com esta carta. Não consiste em crer somente, mas em realizar obras decorrentes desta fé. Capítulo 2 ele fala isso. E por fim, a verdadeira religião não consiste em apenas falar palavras bonitas, em palavras agradáveis, mas em dominar a língua. Isso ele trabalha no capítulo 3. Nós conhecemos o poder das palavras. Veja, pessoas são animadas, pessoas são encorajadas, pessoas são dissuadidas do erro por meio de uma boa palavra. Ela é como medicina que traz alívio ao aflito e abatido, que traz ânimo àquele que está desanimado. Contudo, também conhecemos o poder destrutivo
de uma palavra insensata. Ela pode destruir pessoas, ela pode destruir famílias, ela pode destruir comunidades inteiras. Um pastor diz que há palavras que ferem mais do que uma espada afiada, e ele está certo. Esse texto que nós vamos trabalhar trata das divergências dentro das comunidades cristãs, por conta do pecado de um falar impuro. As desavenças e conflitos e disputas dentro de uma comunidade de fé têm uma relação natural com este falar impuro. E o falar impuro sempre traz feridas. Nós veremos que, uma vez que ninguém consegue refrear sozinho a própria língua, há apenas uma solução para este problema. Nós todos devemos nos humilhar diante do nosso Deus e nos arrepender. Ele exalta aqueles que se humilham. Ele restaura aqueles que foram machucados. Ele purifica aqueles que têm desafinado entre aquilo que creem e aquilo que dizem. Vejamos então o que Tiago nos ensina sobre o nosso falar. Em primeiro lugar, vejamos a universalidade do pecado. Todos somos pecadores. Antigamente, os médicos, com poucos recursos, eles examinavam a língua dos pacientes para descobrir o estado de saúde dele. Quem viu aquela série sobre puritanos que tem no Netflix, no segundo capítulo e final, lembra que um dos puritanos vai tratar de um chefe da tribo indígena que estava ao redor, justamente olhando a língua e raspando a língua, e aí eles criam uma amizade e começam um trabalho de evangelismo. Era pela língua que se via o estado de saúde. Tiago, ele nos convida aqui a examinar as nossas línguas. Para quê? Para avaliarmos não a nossa saúde física, mas a nossa saúde espiritual. Alguém já disse o seguinte: cuide de sua língua, ela fica no ambiente molhado e onde é fácil de escorregar. E conforme veremos, todos nós escorregamos. É interessante notar que o capítulo começa apontando para a maior responsabilidade dos mestres. No primeiro verso. Mestres, pastores, falam mais. E quem fala mais, é muito difícil não ofender. Eles receberão maior juízo. Por quê? Porque falam mais e falando mais cometerão maiores ofensas. Veja, esse juízo não é condenação, porque salvo falsos mestres e hipócritas, Tiago está falando para crentes, para pastores sadios, mas que erram também. A responsabilidade destes é maior por causa da influência que um pastor tem sobre o povo de Deus. Querendo ou não, nós estamos à frente dos irmãos e somos vistos de alguma forma como um exemplo, bom ou mau. A fraqueza da carne reflete-se também na nossa fala, meus irmãos. Paulo, quando ele escreve o diagnóstico da humanidade, ele diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus, ou não alcançaram o padrão da glória de Deus. Todos. O sábio escreveu em Eclesiastes capítulo 7 que não há nenhum homem justo sobre a terra que faça o bem e que nunca peque. Nenhum. Todos nós pecamos. O próprio Tiago, ele se coloca nessa posição. O Tiago é nosso amigo. Ele diz assim: todos tropeçamos. Ele não diz vocês tropeçam, mas todos tropeçamos. Todos nós tropeçamos. Mesmo depois de alcançados pela graça. Então, se todos nós tropeçamos, se não podemos dominar a língua, vamos deixar assim? É um mal a ser aturado? De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Esse fato não traz relativismo sobre o erro. Esse fato traz uma unidade sobre a nossa condição. Somos todos pecadores, penitentes ou impenitentes. Contudo, mesmo entre os penitentes, os salvos, os arrependidos e perdoados, mesmo sobre esses não há uma unidade.
Irmãos, nós não estamos todos no mesmo passo. Uns andaram mais, estão mais tempo no Evangelho, mas parece que avançaram um pouco. Enquanto que outros avançaram muito mesmo em pouco tempo de conversão. Veja, uns são mais piedosos que outros. Outros são mais propensos a serem afligidos por pecados remanescentes da sua antiga natureza. Não existe crente carnal, mas existe crente mais ou menos espiritual. A língua, meus irmãos, ela tem um imenso poder revelador. E por meio dela, nós podemos expressar um falar pecaminoso, equivocado, grosseiro e impróprio, que no crente demonstra que algo está errado. E Tiago, ele continua. Em segundo lugar, ele diz: quem não tropeça no falar. Há uma informação interessante aqui. Se alguém não tropeça no falar, se alguém não tropeça presente, é também presente um indivíduo perfeito e capaz de refrear, outra vez presente. Refrear o quê? Todo o corpo. Então, se alguém não tropeça, é capaz de fazer isso. Não futuramente, no presente. Hoje. O controle da nossa língua é uma parte essencial da nossa disciplina espiritual. É uma parte essencial do nosso exercício de piedade, do nosso autocontrole, que influenciará, então, a totalidade da nossa vida. Tiago apresenta aqui um princípio. Aquele que controla a sua língua é perfeito. O que ele está dizendo aqui? Não é alguém sem pecado. Isso já está estabelecido, não existe isso. O que é alguém perfeito? É alguém maduro espiritualmente. Então ele ilustra isso. Em terceiro lugar, vemos a capacidade de refrear também todo o corpo. Tiago usou imagens para ilustrar a sua afirmação. Veja a força de um cavalo. Bicho forte, bonito. Toda essa força, ela é controlada por um pequeno freio na sua boca. Veja um barco, algo grande, algo improvável de ser guiado, perdão, principalmente quando afligido por ondas num mar revolto. Como é que você vai controlar um bicho daquele tamanho? Mas ele é controlado pelo homem por um pequeno leme. Ainda que às vezes não tão pequeno, mas na proporção do barco, ínfimo. Tão pequeno na proporção quanto a nossa língua. Proporcionalmente é para o nosso corpo. Aquele que não controla a própria língua, meus irmãos, é como um cavalo selvagem. Aquele que não controla a própria língua vive totalmente livre, forte e veloz para causar estragos. É impiedoso, é incontrolável, é intratável. Aquele que não controla a própria língua é como um barco sem leme, sem controle, sem direção, que coloca em risco a vida dos passageiros, que coloca em risco a vida da tripulação e que coloca em risco a vida das pessoas nos outros barcos. Aquele que não controla a própria língua não consegue servir como um cavalo domesticado serve, e põe em risco aqueles que estão no barco com ele, que deveriam estar em segurança. Isso é pesado para os líderes. Não desprezemos o poder da língua. Veja, com um tipo de ativismo pacifista, utilizando o poder da língua para o bem, o pastor batista Martin Luther King Jr., ele lutou contra as leis de segregação racial nos Estados Unidos apenas com discursos. Já com um tipo inflamado de discurso nacionalista, utilizando o poder da língua para o mal, Adolf Hitler incendiou toda a Alemanha após a Primeira Guerra. E os seus discursos causaram a morte de milhões de judeus, além de soldados e civis na Segunda Guerra. A Bíblia, ela tem muito a dizer sobre o uso da nossa língua. Lembremos de Provérbios 18.
A morte e a vida estão no poder da língua. E a informação mais pesada: quem bem a utiliza, come do seu fruto. Mas note que há um se aqui. Há uma condicional incômoda que a gente não pode esquecer. Nós podemos cair no erro, ao ler o texto de Tiago, de achar que nós temos em nós mesmos poder de refrear a nossa língua, e então nós também teremos em nós mesmos o poder e a capacidade de refrear todo o nosso corpo. Isso é mentira. Nós podemos cair no erro de, dada essa informação, começar a pregar aquele tipo de mensagem: faça isso, seja assim, como se fosse só a gente decidir. Vou decidir ter uma boca pura e não pecar mais. Você pode decidir, mas você não vai sair da igreja sem pecar nos dois jeitos. A boca pura já porque você falou algo diante de Deus que você não vai fazer. Você depende do poder dele. Nós dependemos do poder dele. Irmãos, por que a gente não pode fazer esse tipo de mensagem, seja isso? Porque isso não é evangelho. O evangelho não é aquilo que nós fazemos. O evangelho é aquilo que foi feito por nós, por Deus, por meio de Jesus Cristo, e é aplicado em nós por meio do Deus Espírito Santo. Isso é evangelho. Mas claro, obviamente, que o evangelho envolve a nossa resposta àquilo que nos foi feito. Só que nós precisamos então entender esse se no início do verso 2. Veja, ele é um condicional que introduz tanto uma hipótese, algo que pode ser, quanto uma condição para a ocorrência de alguma coisa. Se fizer isso, vai gerar aquilo. Então, esse se que Tiago está usando, ele está usando uma forma de suposição. Se alguém conseguir dominar a língua, vai dominar o corpo todo. Mas aí o verso 8 ele vai dizer: nós não conseguimos. Mas veja, isso não é desculpa para pecar. Irmãos, nós não somos mais nossos. Nós pertencemos ao Senhor. E como servos, devemos obedecer a este Senhor. E como filhos, devemos ser semelhantes a Ele em tudo, inclusive no nosso falar, na nossa fala. A impossibilidade que Tiago escreveu aqui não é desculpa para o nosso pecado, mas é uma descrição de um alvo, de algo para nós olharmos e avançarmos pela fé no poder do Espírito Santo de Deus. Como nós temos nas resoluções dos homens, no documento que nós fizemos, nós lemos lá o seguinte: resolvemos despojar-nos da ira, da cólera, da malícia, e aí começa, da maledicência e das palavras torpes da nossa boca. E assim resolvemos falar como filhos de Deus, não usando palavras obscenas de duplo sentido e que não edificam. É a resolução 21. É uma excelente resolução. E é um excelente objetivo. Já ouvi comentários tipo: não adianta nada a gente ler as resoluções e continua fazendo as mesmas coisas. A gente vem todo domingo na igreja e ouve o evangelho e continua pecando e virando as costas para Deus. Então vamos largar tudo. As resoluções são maravilhosas, mas nós conseguimos cumpri-las? O breve catecismo de Westminster, na pergunta 82, nos responde. Lá diz o seguinte: será que alguém é capaz de guardar perfeitamente os mandamentos de Deus? Qual é a resposta? Nenhum mero homem, desde a queda de Adão, é capaz, nesta vida, de guardar perfeitamente os mandamentos de Deus, mas diariamente os quebranta. Como? Por pensamentos, palavras e obras. Diariamente. Esse é o nosso padrão de fé, dizendo quem nós somos. Portanto, refrear a língua e não tropeçar no falar não é algo que você vai virar a chave. Não é algo que você vai fazer um voto aqui no culto. Não é algo que você vai vir à frente e um pastor vai botar a mão na sua cabeça e você vai sair só cantando em salmos. Não, é uma luta constante e diária por santificação.
Não tropeçar no falar será a luta do crente num processo de santificação que começa lá na conversão e vai se encerrar somente na glorificação, e que não vai poder parar nesse tempo, ainda que em alguns momentos talvez ele estanque, pare, às vezes infelizmente até regrida. Mas é um processo onde nós temos que continuar caminhando, olhando para o alvo e um cotovelando o outro. Ô irmão, que isso? Esse não é o linguajar de Sião. Nesse processo, alguns avançam mais, outros avançam menos. Veja, todos têm uma propensão para alguns tipos de pecado. O que também não é desculpa, de forma alguma. Mas tem pessoas que virar essa chave na fala foi fácil. A vida inteira, a palavra mais feia que falou foi esculhambado. Então, minha língua é pura. A língua pura a gente vê pelo teu coração, irmão. A língua pura a gente vê pelo coração. Você pode cantar um salmo cheio de ódio. Você pode orar diante do Deus vivo. Obrigado, Senhor, porque eu não sou igual a esses boca suja. Mas eu tenho certeza que se o boca suja se arrepender, ele desce justificado. E você não. Nesse processo, alguns avançam mais, outros menos. E esses que avançam menos, o que nós fazemos? Como igreja, nós pegamos os mais fracos da igreja e abandonamos, sacrificamos, deixamos para trás? Não, esses precisam ser corrigidos, exortados em amor a viverem como pecadores justificados. Precisam ser constantemente animados para que possam crescer na graça, para viver diariamente da maneira, da forma, como aquilo que eles já são em Cristo Jesus. Filhos de Deus. Filhos de Deus. Permitam-me encerrar este ponto, meu Deus, lendo um texto de Calvino, porque eu não encontro palavras melhores para encerrar esse primeiro ponto. Ele diz o seguinte: é preciso que se observe criteriosamente esta verdade, que aqueles que são rigorosos demais com seus irmãos provocam contra si mesmos a severidade de Deus. Pois todos nós ofendemos ou tropeçamos em muitas coisas, diz o verso 2. Isso pode ser tomado como se fosse dito à maneira de concessão, como se Tiago quisesse dizer: é possível que encontres o que é condenável em teus irmãos, porquanto ninguém está isento de pecados. Mas, porventura pensas que és perfeito? Tu que usas a tua língua caluniosa e saturada de virulência? Mas parece-me que Tiago nos exorta por este argumento à mansidão, visto que nós mesmos estamos também cercados de muitas debilidades, pois age injustamente quem nega ao outro o perdão que ele mesmo carece. Calvino, sendo Calvino. Irmãos, todos tropeçamos no falar e, portanto, devemos todos nos arrepender e devemos todos usar da misericórdia que nós necessitamos para com todos aqueles que necessitam desta misericórdia. Em segundo lugar, vejamos o poder da língua. Ela é pequena, mas é fogo. Meu Deus, joguei água por tudo. Irmãos, ao invés de proclamar a glória daquele que é realmente grande, ela, pequena como é, o texto diz que é capaz de se vangloriar de grandes coisas. Verso 5. Proclamando o quê? A sua própria glória vanglória. Proclamando a sua própria malignidade. A desproporção entre o seu tamanho, o tamanho da língua e o impacto que ela pode causar, poderia até batizar aqueles programas de entretenimento à tarde, é bom não dar ideia, mas tipo, pequenos membros, grandes destruições. Dá para fazer casos e casos disso. Tiago, ele não disse que a língua é como o fogo. Você leu isso? Não está escrito isso na Bíblia. O que está escrito é fogo. Mas é fogo.
É uma afirmação categórica, não é uma comparação. Ele diz que a língua é um mundo de iniquidade. Palavras fortes. As pessoas falam forte. Ela corrompe, contamina, fermenta. Ela joga uma pessoa contra a outra. Ela joga um irmão contra o outro. Ela está situada entre os nossos membros e pode ser a causa da perdição de todos eles. Porque Tiago diz que ela é posta em chamas pelo próprio inferno. Vejam, nosso Senhor Jesus Cristo diz o seguinte: o que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas o que sai da boca. Por quê? É isso que contamina o homem, porque sai do seu coração. Seu coração está cheio daquilo. Com o poder que possui, a língua pode incendiar não apenas uma árvore, meus irmãos, mas ela pode incendiar uma floresta inteira. É o que lemos no verso 5. Ela tem poder de contaminar e poluir o homem por inteiro, pondo em chamas toda a carreira da existência humana. Verso 6. Contaminando assim todo o curso da sua vida. Isso significa que o mal que a língua é capaz de fazer, ela vai além do indivíduo, mas ela afeta tudo na sua esfera de influência. Como pastor, afeta a igreja. Como pai, afeta os filhos e a esposa. Como chefe, afeta os empregados. Como professor, os alunos e assim por diante. Observem o fogo. O fogo, ele destrói a esquerda e a direita. Ou seja, tanto quem ouve como quem fala pode ser incendiado por uma palavra errada. Nós vimos mais uma vez a Amazônia em chamas. Desta vez não teve música, porque é um fogo do bem, um fogo com amor. Mas vimos de novo a catástrofe que foi isso. Contudo, meus irmãos, aqueles incêndios monumentais que nós vemos, eles não começam grande, eles começam pequeno. Aqueles incêndios começam pequenos o suficiente para ser apagado com um sopro. Um sopro da própria boca. O que nos dá uma imagem de que com a própria boca nós podemos apagar um fogo que começou. A gente pode usar a boca para soprar, para apagar o fogo, ou a gente pode usar a boca para fomentar o fogo e fazer isso ficar maior e maior e maior. Começa com uma faísca, uma fagulha, uma pequena chama, mas, irmãos, depois que incendeia, ninguém mais consegue dar conta. Depois que cresce, se alastra e torna-se incontrolável, causando grande destruição. Esse é o poder da língua. Veja, quantos comentários sobre uma pessoa, ou sobre uma determinada situação, ou palavras irrefletidas, talvez nem ditas por maldade, se bem que a maioria das vezes o é, quantas que poderiam ser evitadas, mas nós falamos e acabam ferindo de maneira cruel quem nós nem imaginamos. Um pequeno comentário maledicente, uma fofoca, uma grosseria, um sarcasmo, uma crítica, um deboche, pode provocar uma destruição e ferir e trazer sofrimento e prejuízo e contendas e confusão. Certo comentarista diz o seguinte: quem joga lama no caráter alheio sempre suja as duas mãos e o coração. Quantas vezes não saímos de experiências desse tipo nos sentindo contaminados, quando na verdade a nossa intenção era bem diferente. Nós esperávamos em vão que ao difamar outros seríamos considerados pessoas de melhor caráter. Mas é uma insensatez pensar que nós podemos nos elevar ao derrubar outras pessoas. Em segundo lugar, ninguém é capaz de domar a língua. Calvino afirmou que uma doutrina universal pode ser subentendida aqui, que se nós desejamos formar a nossa vida corretamente, então nós devemos nos esforçar especialmente por refrear a língua, pois nenhuma parte do homem é mais nociva. E é verdade. Contudo, a afirmação no início do verso 8, ela é desanimadora.
Ninguém consegue. Não podemos domar a nossa língua sem a ajuda do alto. E não conseguimos domar a língua dos nossos irmãos também. Não tente fazer isso. Tiago lembra que o homem tem poder sobre os animais, mas não é capaz de domar a própria língua. Não é uma contradição? Ela possui veneno e está sempre pronta a matar. O seu veneno pode matar sem motivos, pode matar sem intenção, mas também pode matar pela mais pura maldade ou inveja. Seu veneno pode matar em legítima defesa ou na defesa da verdade. O seu veneno pode matar na defesa do outro, mas continua sendo veneno e continua matando. Seu veneno pode matar até mesmo na defesa da glória de Deus e continua matando e continua veneno. Lembre, ela é posta em chamas pelo inferno. E, meus irmãos, Satanás, ele não está preocupado se aquele que vai usar mal a sua língua está defendendo a verdade ou a mentira, se está atacando ou defendendo alguém, se está revelando ou encobrindo um pecado. O que ele quer é nos destruir. É isso que ele quer. E dada a nossa pouca sabedoria, a nossa fraca piedade, Satanás tem cirandado no nosso meio. E infelizmente tem nos vencido. Nós ouvimos isso semana passada com o pastor John pregando. Numa guerra, a primeira vítima é sempre a verdade. E nós vivemos em tempos de guerra espiritual. Nossa guerra não é contra o sangue e contra a carne. Nossa guerra não é contra pessoas, mas é contra forças demoníacas poderosas. Forças essas que não nos fazem espumar ou rolar no chão, mas nos fazem ferir uns aos outros com o veneno mortal da nossa língua. Às vezes, com a desculpa de que é para a glória de Deus. Nós lemos que a língua é um mal incontido, cheio de veneno mortal. A ACF traduz assim: um mal que não se pode refrear e está cheia de peçonha mortal. E aqui nós temos uma alusão a uma serpente. A língua é uma serpente. E aí nós somos lembrados imediatamente do Éden. Somos lembrados imediatamente que a velha serpente no Éden enganou Eva com a sua língua. Satanás pode usar vários animais, racionais ou não. Porque após usar uma serpente no Éden, usou Eva para enganar Adão. Satanás pode se fazer até mesmo de anjo de luz dentro de uma igreja. Só que o que ele não pode fazer é deixar de ser diabo. E os irmãos lembram o que significa diabo? Acusador. É fácil se fazer anjo de luz, mas o rabinho aparece atrás da roupa e ele sempre vai trabalhar acusando. A picada de uma cobra selvagem pode até ser tratada, mas na maioria das vezes o veneno expelido pelas nossas línguas é incurável. Isso é triste. Nossas línguas são mais difíceis de serem domadas do que os animais selvagens, o que significa, meus irmãos, que o pecado verbal está entre os mais difíceis de serem resistidos. Pecado verbal, você não precisa ir num bar, você não precisa ir numa zona de meretrício, você não precisa brigar com alguém, você não precisa roubar nada, você pode entre um louvor e outro. Dentro da igreja, entre um elemento e o outro da ceia. Mas eu repito, essa dificuldade não é desculpa para nós não lutarmos, para subjugar as nossas línguas. Só que não no braço da carne, mas com o Espírito Santo de Deus nos auxiliando. Com o auxílio da graça divina, meus irmãos, nós podemos muito. Cristo pode refrear as nossas línguas. Por isso, nós precisamos buscar Ele. E nele, forças para lutar.
Precisamos pedir para que Ele purifique primeiramente os nossos corações, que é dali que saem essas palavras podres. E Ele nos dê sabedoria para que, ao abrir as nossas bocas, nós façamos como Paulo ordenou, que não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só o que for boa para promover a edificação, para que dê graça àqueles que ouvem. Efésios 4. Se não, meus irmãos, fiquemos quietos. Fiquemos quietos. Como falou o Romário a respeito do Pelé, ele calado é um poeta. Sejamos esse tipo de poetas. Às vezes, se o que você vai abrir é uma latrina, deixa fechadinho. Trata aquela imundícia lá dentro. Terceiro lugar, isso não deveria ser assim. Vejamos primeiro a contradição da bênção e da maldição. Olha a enganação das nossas línguas, meus irmãos. Com elas, nós bendizemos a Deus e amaldiçoamos as pessoas. Verso 9. Bendizer a Deus, o que é isso? É falar bem dele. É elogiá-lo, é glorificá-lo no sentido de louvor e adoração. E amaldiçoar o homem é maldizer o homem, falar mal, criticar, caluniar. O ponto aqui de Tiago é que o homem foi feito, nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Portanto, amaldiçoar o homem é amaldiçoar o próprio Deus, a própria imagem de Deus. E nisso, diz um comentarista, se vê a inconstância da língua. Ela bendiz a Deus e amaldiçoa a Deus no mesmo fôlego. Eu lembro de um filme, não lembro qual o filme, mas eu lembro de uma cena de um filme que me marcou, onde há um personagem, dois personagens, e um xingou o outro assim, sabe aquele xingamento parágrafo de livro, assim, não foi um... xingou assim, horrores. E aquele que foi xingado só olhou para ele e disse assim: você beija sua mãe com essa boca? Eu achei muito boa essa tirada. Só que nós, meus irmãos, nós amaldiçoamos os homens e louvamos a Deus com as nossas bocas sujas. Nós louvamos a Deus, glorificamos a Deus, oramos a Deus com as nossas bocas sujas. E nós dobramos a aposta, porque nós não amaldiçoamos somente os homens a granel, mas amaldiçoamos aqueles que não foram apenas criados à imagem de Deus, mas que também foram remidos pelo sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, que foram adotados por Deus Pai no Deus Filho, e que hoje são habitação do Espírito Santo. Note, com ela bendizemos, também com ela amaldiçoamos. Novamente, Tiago não está aqui dizendo assim: com ela vocês bendizem, com ela vocês amaldiçoam. Não, ele está dizendo: com ela nós bendizemos, também com ela nós amaldiçoamos. Por quê? Porque ele mesmo não cria que refreava perfeitamente a sua própria língua. Abre em Filipenses comigo, rapidinho. Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3. O próprio Tiago não cria que refreava a sua própria língua. E, meus irmãos, ele, assim como Paulo, e assim como deve ser cada crente, cada filho de Deus, ainda que nós não tenhamos obtido a perfeição, devemos seguir esse exemplo de Paulo e de Tiago, prosseguindo para o alvo. Capítulo 3, a partir do verso 12, acompanha lá comigo. Diz assim, a santa palavra de Deus: não que eu já tenha recebido isso ou já tenha obtido a perfeição, mas eu prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Jesus Cristo. Verso 16, seja como for, andemos de acordo com aquilo que já alcançamos.
até aqui. Nós devemos viver, meus irmãos, de acordo com aquilo que nós já somos. E João vai dizer também no capítulo 3 da primeira epístola, nós já somos filhos de Deus. Não se manifestou a perfeição que nós vamos ter ainda, mas já somos. Segunda coisa, vemos coisas nos lugares errados. Nenhuma fonte produz água salgada e doce ao mesmo tempo. Concorda comigo? Por quê? Porque as duas são mutuamente excludentes. Assim, não é natural que a língua do crente produza amargura e refrigério. Na natureza, cada árvore produz somente um tipo de fruto. Assim, não é natural que a língua do crente produza frutos bons e maus. Agora, nós devemos prestar muita atenção aqui nesses versos 10, 11 e 12. E eu quase caí num erro aqui. Alguns comentaristas nos advertem o seguinte: nós não podemos confundir esses versos com Mateus capítulo 7. Porque lá o nosso Senhor Jesus Cristo, ele está ensinando que nós não devemos esperar bons frutos de árvores más. Porque a árvore má só vai poder dar fruto mau. E a árvore boa somente fruto bom. Ou seja, que os homens perversos só vão produzir obras perversas. Mas os irmãos têm que notar o seguinte: Tiago está escrevendo para a igreja, e ele está falando com a igreja, e ele está falando sobre os crentes. Então, os versos 10, 11 e 12, Tiago continua se dirigindo àqueles que são irmãos, ou seja, falando conosco, falando com crentes. E nós, uma vez que fomos salvos e o nosso coração foi regenerado, nós não somos mais árvores ruins. Nós não somos mais fontes amargas. Por isso mesmo, cada coisa deve estar no seu devido lugar. E, portanto, usar a língua para pecar é incompatível com o caráter do cristão e com a sua identidade em Cristo Jesus. A boca fala daquilo que o coração está cheio. Agora, meus irmãos, por que os nossos corações têm produzido coisas que não pertencem à nossa nova natureza, mas pertencem à velha natureza, aquela que foi crucificada com Cristo Jesus? Pode ser que o seu coração não tenha sido regenerado. Não sei, eu não conheço a vida profundamente de todos que estão me ouvindo. Se esse for o seu caso, se arrependa hoje. E busque hoje a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque mais do que ter o pecado do falar impuro, você está indo para o inferno. Mas Tiago, repito, está falando com crentes. Pode ser então, no crente, um pecado remanescente da sua velha natureza, do qual nós devemos nos arrepender e buscar mortificá-lo. Ou pode ser que o próprio Satanás colocou algumas azeitonas em nossa figueira, e nós olhamos, mesmo sendo figueira, para aquela azeitona e pensamos, se está aqui, está certo, eu produzi. E começamos a achar natural e reassumimos uma natureza que já morreu. Não é mais nossa. É Cristo que tem duas naturezas. O crente não tem duas naturezas. A velha natureza morreu. Nós somos nova criatura. E as obras da velha natureza têm que ser mortificadas constantemente. Creio que todos nós, dessa forma, meus irmãos, todos nós, em alguma medida, alguns mais, outros menos, mas todos precisamos nos arrepender e confessar os nossos pecados. Nós precisamos da graça e da misericórdia, porque eu sei, por experiência própria, que um abismo atrai outro abismo. E que se nós nos deixarmos para lá, nós começamos a nos acostumar e nos acostumamos muito rapidamente com o pecado. E nos acostumamos muito rapidamente com um linguajar que não é de um filho de Deus. E começamos a ficar cegos e surdos até que Deus nos discipline. E nós somos filhos, Ele vai disciplinar. Que Deus permita que cada um de nós avalie o seu próprio coração, não o coração do irmão, é o seu. Avalie o seu próprio coração e se arrependa. E que somente depois de retirar a trave do próprio olho, possa então tentar ajudar o irmão. Não acusando o irmão,
mas confrontando o seu pecado com amor, para que o seu irmão também possa se arrepender, para que ele também possa ser restaurado. Isso sim, para a glória de Deus. Assim, vamos passar às aplicações. E aí fiquem tranquilos, que são somente 10 aplicações. Porque o texto era longo. E a grande questão é agora, como que nós aplicamos isso? Nós demos algum ensejo, mas como é que a gente lida com isso no nosso dia a dia? Primeira coisa, nós precisamos avaliar os nossos temperamentos e os temperamentos dos nossos irmãos. O texto nos convida a isso. Veja, os nossos temperamentos, eles mudam na conversão, mas eles não são colocados no molde. O que significa isso? Que cada crente sempre será o mesmo. Todos nós somos pessoas, indivíduos, temos as nossas particularidades. Aquela ideia de botar tudo no molde e ficar tudo igual, isso não existe. Isso existe, essa tentativa no comunismo. O cristianismo não é comunismo. Uns são mais mansos, outros são mais extrovertidos, uns são mais tímidos, outros são mais expansivos, uns são mais sensíveis, outros são mais brutos. E nós temos que aprender a viver com isso. Veja, sempre haverá um João Batista, o apóstolo Pedro, congregando junto com o manso Moisés e o apóstolo do amor João. Sempre vai haver. Os sensíveis devem suportar os brutos, e os brutos devem suportar os sensíveis, porque nós devemos nos suportar em amor. Contudo, temperamento não é desculpa para pecado, temperamento não é desculpa para grosserias e palavreado torpe. Ah, esse é meu temperamento. Não, senhor, aí não. Jamais devemos ser controlados pelo nosso temperamento, seja ele bruto ou sensível. Seja ele bruto ou sensível, entenderam? O bruto peca no seu temperamento bruto, mas o sensível também peca no seu temperamento sensível. Não esqueça também que atrás de uma fala mansa pode estar um opressor. E que a serpente no Éden, ela não entrou trovejando, mas ela entrou falando mansamente. Segunda aplicação, a incapacidade humana de domar a língua. Nós temos que confrontar isso. Nenhum homem pode dominá-la sem a graça de Deus. O verso 8 diz, nenhum homem pode dominá-la. Paulo escreveu sobre si mesmo. Paulo, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer o bem está em mim, mas não o realizá-lo. Porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Capítulo 7 de Romanos. A gente chega lá em algum ano desse. Tiago, ele afirmou aqui no texto que todos tropeçamos em muitas coisas. E esse muitas coisas inclui o pecado da fala, que é o alvo do texto. Mas, meus irmãos, a graça que nos salvou, ela nos concede força para lutar. E veja, essa graça jamais nos abandona. Deus, ele se mantém fiel à sua aliança, à sua promessa, mesmo diante do nosso fracasso. Deus não nos desova assim que nós pecamos, porque ele é fiel à sua aliança. E ele nos capacita a abandonar toda a prática que o desagrada e que não o glorifica. Por isso, sabendo da nossa incapacidade, o que nós devemos fazer? Correr a ele. Terceira aplicação, autoanálise. Devemos nos analisar. Devemos nos perguntar, temos criticado os irmãos pelas costas? Temos criticado os outros pelas costas? Sabemos que o nosso falar deve ser puro? E sabendo disso, as nossas palavras têm sido puras? Têm sido edificantes? E têm sido sempre amáveis? Temos quebrado o terceiro mandamento, usado o nome de Deus em vão? Temos dito bobagens e frivolidades no dia do Senhor? Talvez durante até um culto solene? Temos feito trocadilhos com as Escrituras?
Temos criticado, humilhado, ridicularizado, debochado, ou mesmo usado de sarcasmo para com os nossos irmãos? Costumamos dizer a verdade sempre, mesmo que isso nos prejudique ou nos faça perder amigos, posição ou lucros? O que as nossas línguas têm produzido? Quarta aplicação. Diante dessas perguntas, eu creio que todos nós devemos reconhecer que falhamos nesta área. E essa é a aplicação. Certo pastor disse o seguinte: quantas vezes já falamos aquilo que não deveríamos ter falado, na hora que não deveríamos ter falado, com a pessoa que não deveríamos ter falado, com a intensidade e o volume de voz que não deveríamos ter usado. Quantas vezes? Falta-me matemática para eu chegar no número das minhas vezes. E eu podia me esconder atrás de algum distúrbio. Não, porque o TDA, ele fala sem pensar. Não me escondo atrás do distúrbio. Digo, é pecado, porque eu tenho que refrear. Nós temos que refrear. Toda palavra falada, meus irmãos, é como um travesseiro de penas soltado. Todo mundo já ouviu essa ilustração do alto de uma torre. Você jamais vai pegar todas essas penas. Jamais. Ela vai causar estrago. Vigiemos, portanto, porque no dia do juízo, nós aprendemos isso em Mateus 12, no dia do juízo nós daremos conta por cada palavra vã, inútil, ociosa, frívola que nós proferimos. Cada uma delas. Que possamos nos arrepender. Quinta aplicação: cuidemos com todas as nossas palavras. Todas as nossas palavras. É muito fácil nós pensarmos aqui só em fofoca, que o texto aponta muito para fofoca e maledicência, amaldiçoar o amiguinho, ou, como eu estou aplicando também, grosserias ou críticas ou algo assim. Mas nós devemos medir todas as nossas palavras. Devemos lembrar também das nossas promessas. Devemos lembrar dos nossos votos no casamento. No batismo nós fazemos voto. Na profissão de fé nós fazemos voto. Observe a profissão de fé. O candidato chega diante de Deus e da igreja e promete que se sujeitará sempre à disciplina da igreja, às autoridades nela constituídas por Deus, para seu ensino e governo, enquanto estas forem fiéis às sagradas escrituras. Será que muitas promessas não foram tão pecaminosas quanto alguma grosseria do pastor? Será que houveram dentro desta comunidade razões para alguém duvidar, não da minha fidelidade, mas da fidelidade do presbitério eleito por esta igreja, da sua fidelidade às Escrituras? Será que uma mentira é melhor do que uma palavra torpe? Ou ambos são pecados? Os meus pecados, meus irmãos, eu reconheço. E humilhado, eu me coloco aos pés daquele que recebe pecadores. E eu convido todos que se sentirem humilhados também a se colocar nos pés daquele que recebe pecadores. Sexta aplicação: vigiemos em todo o tempo. É uma contradição inaceitável que alguém faça declarações piedosas, enquanto maltrata, humilha ou constrange pessoas mais simples e tímidas que são portadoras da imagem de Deus. É uma contradição inaceitável que alguém faça declarações piedosas, enquanto fala mal, calunia, faz intrigas, confunde ou separa pessoas que são mais simples e tímidas e que são portadoras da imagem de Deus. Todos nós tropeçamos e todos nós somos pecadores. Nós. Tanto aquele que ensina e corrige, quanto aquele que aprende e é corrigido. Sétima aplicação: vamos dar algumas atitudes que nós devemos tomar. Primeiro,
Precisamos orar para que o Senhor guarde os nossos lábios, que Ele cele os nossos lábios. Primeiro que Ele toque com uma brasa do altar para queimar a iniquidade dos nossos lábios, mas que Ele guarde, que Ele cele os nossos lábios para que eles não profiram mais palavras que desagradem ao nosso Deus puro e santo. Lembrando que nós estamos sempre diante dEle. Segunda aplicação, não devemos falar mal dos nossos irmãos, porque o amor cobre multidão de pecados, nós lemos na palavra de Deus. O que significa isso? Significa que aquele que ama continua amando o outro, apesar dos defeitos do outro. Terceiro, se alguém nos ofender, ou se nós vermos alguém ofender outros, nós precisamos agir biblicamente. E a Bíblia nos dá a forma que nós devemos agir. E qual é? Devemos ir e conversar diretamente com a pessoa que está ofendendo. Se o teu irmão pecar contra ti, vai falar com ele. Mateus 18. Se ele não te ouvir, pega mais alguém e volta e vai falar com ele. Quarto, façamos 4 perguntas sempre, antes de falar ou de ouvir algo. Pera, pastor, a pregação é sobre o pecado da fala? Sim, irmãos, ouvir também é pecado. Ouvir também é pecado. Primeira pergunta que nós devemos fazer: é verdadeiro? Se não temos certeza, manda a pessoa que está falando fechar a boca. Se é você que está falando, não fale. Se você não tem certeza. Segunda pergunta: é necessário? É necessário eu falar isso? É necessário eu ouvir isso? Se não for, feche a boca. Fecha o ouvido. Terceira pergunta: edifica? Isso que eu vou falar vai edificar alguém? Isso que eu vou ouvir vai me edificar? Se não. E quarta: isso que eu vou falar glorifica a Deus? Isso que eu vou ouvir glorifica a Deus? Se não, pare. Oitava aplicação: santificação. Irmãos, nós não somos apenas salvos, mas somos também santificados pela graça. O que significa? Que somos salvos imerecidamente e somos santificados de forma imerecida, por favor divino. E sendo nós morada do Espírito Santo de Deus, então nós devemos nos esforçar para vivermos de modo digno, dependentes e capacitados pela sua graça. E caso algum de vocês, assim como eu, tenha dificuldade em não tropeçar no falar, vamos clamar por ajuda divina. Caso seja o seu irmão, não o critique, converse com ele. Chegue para ele e diz: irmão, não está legal o jeito que você está falando. Ore por ele. Ore com ele. E cuidado antes de jogar a primeira pedra, porque a primeira pedra, quem deve jogar é aquele que não tem pecado. E mesmo na fala, todos nós temos. Nona aplicação: o peso da vocação pastoral. O capítulo inicia apontando para a maior responsabilidade dos pastores, no verso 1. Pastores trabalham falando, estudando e falando. Pastores devem falar. E é muito difícil não ofender quando se fala muito. Todos que se colocam no ofício ministerial, pastores, presbíteros, mestres, professores, serão julgados com maior rigor. Quem ensina recebe maior rigor, porque quem ensina deve saber o que está ensinando.
E se sabe o que está ensinando, ele pode ser um servo que soube a vontade do seu senhor e não fez conforme a sua vontade. E então será castigado com muitos açoites, porque a qualquer que muito for dado, muito se lhe pedirá, e ao que muito se lhe confiou, muito mais se lhe pedirá. Eu lembro quando era jovem que olhava assim para os pastores, e às vezes as pessoas ainda olham, não, o pastor. A carga é pesada, irmãos. Os irmãos, a igreja, são mais vulneráveis aos nossos erros. Vocês são vulneráveis aos meus erros, porque nós exercemos grande influência sobre vocês. Quando Tiago diz assim, todos tropeçamos, verso 2, novamente Tiago estava se incluindo. E ali ele estava incluindo todos os mestres e pastores que inevitavelmente vão cair neste erro. E a lembrança do rigoroso julgamento deve levar-nos a vigiar em dobro, a nos arrependermos constantemente, a mortificar a nossa própria carne no poder do Espírito, a em dobro buscar estar cheio do Espírito Santo, para que nós que ensinamos possamos ter bocas que sejam uma fonte pura, que edifica e dá graça. Quando líderes erram, eles necessitam de correção. E como é que funciona a correção numa presbiteriana séria? Quem são os meus pastores? Os presbíteros. Os presbíteros precisam me corrigir. O conselho de presbíteros. Mas os irmãos me conhecem. Todos os membros, e sabem que eu ensino isso, todos os membros devem lembrar que o pastor, a figura que está aqui, em cima, exposto, ele é mais um membro da igreja. Ele é mais um pecador. É mais um irmão que deve ser amado e que por conta deste amor, quando nós erramos, devemos ser questionados, alertados e convencidos do nosso erro. Note que eu não falei se nós errarmos, eu disse quando erramos, porque nós erramos. Pastores são pecadores e erram. E Tiago vai dizer no verso 10, meus irmãos, isso não deveria ser assim. Da mesma boca não deveria proceder bênção e maldição, louvores e murmurações. Segundo um puritano, murmuração é louvor ao diabo. Numa mesma boca não deveria proceder adoração a Deus e palavras grosseiras, torpes, de duplo sentido, ou algum xingamento. Tais coisas não deveriam ser encontradas na boca de um ministro, assim como acusações deturpadas, fofocas, maledicências, conchavos e mentiras também não devem ser encontradas na boca de nenhum pastor. Ministros precisam tanto da graça de Deus quanto os membros da igreja, porque também são membros da igreja, e precisam do auxílio e da oração da igreja, porque sobre eles pesa um juízo maior. Um juízo maior. Assim, meus irmãos, diante de vocês, diante da igreja, eu confesso, humilhado e envergonhado, que essa tenha sido uma enorme pedra de tropeço na minha própria vida. Eu confesso publicamente e peço perdão publicamente a qualquer irmão que eu tenha constrangido, a qualquer irmão que eu tenha feito algum comentário que lhe deixou desconfortável, a todos aqueles que eu não fui um bom exemplo, eu peço perdão. Eu posso fazer pessoalmente a qualquer um que tenha se sentido vítima de alguma grosseria, comentário desnecessário da minha parte. E se alguém nesta manhã se identificar comigo, eu convido a juntos nós nos humilharmos diante daquele que recebe pecadores como nós, sem apresentar justificativas,
apenas confessando o nosso pecado e a nossa inadequação e clamando pela graça que perdoa e pela misericórdia que não nos dá aquilo que nós merecemos. A misericórdia que não dá aquilo que eu mereço. Apenas confiando no poder restaurador daquele que nos amou antes mesmo de nós pecarmos, daquele que nos amou antes mesmo de nós abrirmos a nossa boca com uma palavra torpe, descansando com alegria e total dependência naquelas mãos que foram perfuradas, enquanto ele pagava pelos nossos pecados, inclusive por esse pecado terrível que é o falar impuro. E eu faço minhas palavras do rei Davi, no Salmo 69, quando ele diz: Tu, ó Deus, bem conheces a minha insensatez, e os meus pecados não te são encobertos. Não sejam envergonhados por minha causa aqueles que esperam em ti, ó Senhor, Deus dos exércitos. Não sejam confundidos por minha causa aqueles que te buscam, ó Deus de Israel. Meus irmãos, eu sei que Deus me perdoou. E eu espero que os irmãos também possam me perdoar. Última aplicação: devemos viver como um pecador justificado. Devemos crer e nos alegrar no perdão divino. O Senhor não rejeita aqueles que se humilham, seja qual for o pecado que tenha sido cometido. Somos perdoados não porque nós merecemos, não porque somos bonitinhos, mas porque Jesus Cristo morreu em nosso lugar e porque o Filho de Deus pagou por todos os nossos pecados. O Senhor Jesus Cristo sofreu quieto para que nós possamos abrir as nossas bocas e clamar pelo perdão que Ele conquistou. O nosso Senhor foi cuspido para que nós paremos de cuspir palavras impuras que o envergonhem. O nosso Senhor foi ferido em sua boca e sangrou para que os nossos lábios e a nossa língua fossem purificadas. O nosso Senhor na cruz tomou o vinagre para que as nossas palavras não sejam mais ácidas, azedas, amargas, grosseiras ou mortais, mas sejam boas para promover a edificação e para que dê graça àqueles que as ouvem. Assim, meus irmãos, vamos viver e falar de maneira digna como filhos de Deus. E que Deus Pai tenha misericórdia de nós, por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Fique de pé.